TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 26 de maio. E você vai ver a seguir. Polícia Civil realiza operação contra o armazenamento de material com abuso infanto-juvenil em Petrópolis. Câmara Municipal aprova fundo para viabilizar tarifa zero em Petrópolis. Petrópolis já soma mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave em 2026, agora no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática realizaram na segunda-feira a Operação Cross-Off, que visa combater o armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no bairro Araras, em Petrópolis. A investigação teve início após um órgão internacional identificar a produção e armazenamento de mais de 12.000 arquivos contendo pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, os arquivos possuíam vídeos e imagens com crianças nuas e seminuas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil no bairro de Araras, aqui na cidade de Petrópolis. E as investigações apontaram que o homem tinha material pornográfico do próprio filho. A Polícia Civil informou que o material teria sido produzido entre os anos de 2020 e 2025. Ainda segundo os agentes, a prática contra o próprio filho teria começado quando ele tinha menos de 1 ano de idade. Nesta segunda-feira, os agentes apreenderam um celular, um notebook e CDs com fotos e arquivos. O homem foi levado para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, onde apenas prestou esclarecimentos. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. O avanço das síndromes respiratórias em todo o país tem preocupado autoridades de saúde. A nova edição do Boletim Infogripe, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz na última quinta-feira, aponta que todos os estados brasileiros apresentam alta incidência de síndrome respiratória aguda grave, principalmente entre crianças menores de 2 anos. Em Petrópolis, os números acompanham um cenário de preocupação. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis apontam que o município já registrou, desde o início do ano até o dia 12 de maio, 111 casos de CIRAG e 260 casos de Covid-19. Em nível nacional, o boletim aponta que o Brasil já registrou mais de 57 mil casos de CIRAG em 2026. Entre os vírus identificados, o rinovírus aparece como o mais frequente, seguido pelo vírus sincicial respiratório e pela influenza A. Já entre os óbitos, a influenza A responde por mais da metade das mortes associadas à CIRAG. Os casos de síndrome respiratória aguda grave no estado do Rio de Janeiro estão aí em um nível alto e também com tendência de crescimento nas últimas 6 semanas. Sendo que o principal vírus que tem levado aí essa alta dos casos de CIRAG no estado é o vírus sincicial respiratório. Em 2025, foram 1.128 casos de CIRAG registrados na cidade imperial. Além disso, foram contabilizados 300 casos de Covid-19, 65 de influenza, 214 de vírus sincicial respiratório e 158 de rinovírus. A Secretaria Municipal de Petrópolis destaca que, no caso da Covid-19, os números incluem pacientes não internados. Já os demais vírus respiratórios contabilizam casos associados a internações. Então é sempre importante, manter uma etiqueta respiratória, então lavar sempre as mãos, evitar tossir ou espirrar próximo de outras pessoas, evitar compartilhar utensílios de uso pessoal.
A vacinação segue sendo apontada como a principal forma de prevenção contra casos graves e mortes. Em Petrópolis, mais de 25 mil doses da vacina contra a influenza já foram aplicadas em 2026. O município também contabiliza 5.287 doses contra a Covid-19 e 995 aplicações da vacina contra o VSR. Segundo a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, a imunização é essencial, principalmente para os grupos de maior risco, como idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com comorbidades. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, para evitar transmitir esses vírus respiratórios para outras pessoas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. Somente em abril foram aplicadas 16.315 doses da vacina da gripe, além de 1.753 contra a Covid-19 e 232 contra a VSR. Já com os dados que foram contabilizados até o dia 12 de maio, o município registra 2.279 doses de influenza, 341 de Covid-19 e 57 de VSR. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei que estabelece diretrizes para a implantação gradual da chamada Tarifa Zero no transporte público municipal. A proposta foi aprovada em meio à crise no sistema de ônibus da cidade, marcada pela intervenção da Prefeitura na empresa Turp. Apesar da medida não prever gratuidade imediata nas passagens, o texto cria uma base legal para que o município planeje a implementação do modelo ao longo dos próximos anos. O projeto de lei de autoria da vereadora professora Lívia propõe a criação do Fundo Municipal para Tarifa Zero, com o objetivo de viabilizar a implantação do transporte público gratuito no município de Petrópolis. De acordo com o texto, o projeto também estabelece uma série de fontes de custeio. Os fundos para a execução dessa iniciativa podem vir de recursos municipais, de emendas parlamentares, da cobrança do estacionamento rotativo da cidade e também do valor destinado ao pagamento do Vale Transporte, porque esses trabalhadores não mais precisaram pagar a passagem, mas o empregador precisa continuar pagando. A vereadora disse ainda que já existe um recurso onde o executivo subsidia a passagem, neste caso, o Vale Educação. O que nós defendemos, portanto, é que esse recurso seja garantido na sua totalidade, porque significa dinheiro no bolso das petropolitanas e dos petropolitanos que vão gastar no comércio da cidade, que vão incentivar a atividade econômica da cidade, principalmente do pequeno comércio, do pequeno empreendedor, da pequena empreendedora. Em caso de aprovação do Executivo, a gestão do fundo ficará sob responsabilidade da Secretaria de Governo. O Conselho Municipal de Transporte e os vereadores serão os responsáveis pela fiscalização do serviço, como já acontece no atual sistema do transporte público. A aprovação do projeto na Casa Legislativa aconteceu em meio à crise do transporte público em Petrópolis. Isso porque, no dia 20 de maio, a Prefeitura de Petrópolis decretou uma intervenção na empresa Turp Transporte. A medida da administração municipal ocorreu após inúmeras paralisações dos rodoviários, que alegavam diversos problemas relacionados a pagamentos e repasses. Com isso, a Prefeitura de Petrópolis fica responsável por assumir o controle das linhas da Turp. Nas ruas, os petropolitanos não estão satisfeitos com o transporte público. Infelizmente está muito carente ainda. Nós corremos, enfim, até no ônibus hoje para o centro, na aviação 700. O motorista, como sempre, tendo que exercer segunda função, não tem cobrador. Pô, irmão, eu não uso tanto não, mas quando eu preciso, nunca tem. Bem ruim, tá bem difícil, bem difícil. Qualquer área que você vá tem dificuldade de conseguir condução. No entanto, o projeto Tarifa Zero ainda gera dúvidas. A tarifa zero, para quem entende um pouquinho, sabe que ela não é zero, né? Alguém paga essa conta, né? Mas claro que para a população seria viável. É um custo menor, grátis então seria bem viável, mas não seria a solução não. Olha, é porque envolve muita coisa. Se não fosse a corrupção, se não fosse o jogo de interesses, as coisas todas, poderia até fazer um teste, né? Mas assim, tudo tem que ter pelo experimento. Vamos tentar. De transporte, acho que não mudaria nada não, mas seria bom para os trabalhadores, seria ótimo, porque acho que toda pessoa que usa o meio de transporte público, né,
vai continuar sendo, acho que a mesma quantidade, porque todo mundo, acho que a maioria dos moradores de Petrópolis, né, necessitam dos ônibus. Nem todos têm carro, os que têm não tem como você parar um carro na rua e tal. Com a aprovação na Câmara Municipal, o projeto segue para análise do Poder Executivo. E você vai ver depois do intervalo. Casal é detido com drogas e carro roubado em Petrópolis. Criminosos usam carro para arrombar loja de eletrônicos em Teresópolis. MPRJ aponta falha da Defesa Civil durante alerta de chuva em Petrópolis. Bombeiros fazem levantamento inédito sobre ocorrências envolvendo veículos e dispositivos eletrificados. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro.
Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas e uma mulher de 26 anos acabou autuada por receptação durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Chapa 4, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, na noite de segunda-feira. Um carro roubado também foi recuperado na ação. Segundo a Polícia Militar, informações apontavam que um suspeito estaria vendendo drogas próximo à quadra poliesportiva da comunidade do Chapa 4, no bairro Valparaíso, e utilizava uma muleta para esconder os entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um tablete de maconha, 2 celulares e uma muleta adaptada com 35 pedras de crack embaladas para venda, além da chave de um veículo. Em seguida, os agentes foram até a residência do casal, onde localizaram mais 2 tabletes de maconha, R$ 391 em dinheiro e outro aparelho celular. Durante a ação, os policiais também encontraram um carro estacionado próximo ao imóvel. Após a verificação, foi constatado que o veículo possuía um registro de roubo em Xerém, distrito de Duque de Caxias, desde novembro de 2025. Ao todo, foram apreendidos 35 pedras de crack, 3 tabletes de maconha, 3 celulares e o veículo recuperado. Os envolvidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas e a mulher foi autuada por receptação. Ao menos 3 criminosos utilizaram um carro de passeio para arrombar uma loja de eletrônicos durante um furto registrado na madrugada da última terça-feira no Parque Regadas, no centro de Teresópolis. Toda a ação foi capturada por câmeras de segurança do local. Confira. Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos aparecem utilizando o veículo para quebrar a porta da frente do estabelecimento e, assim, conseguir acesso ao interior da loja. Após invadirem o local, eles furtam diversos produtos. Depois da ação criminosa, o carro utilizado pelos suspeitos foi encontrado pela Polícia Civil, abandonado na região conhecida como Biquinha. Um dos envolvidos foi localizado no bairro Fonte Santa e confessou a participação no crime. Segundo a Polícia Civil, os outros suspeitos já foram identificados e continuam sendo procurados. O caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia, que segue investigando o furto. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu à Justiça que a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Defesa Civil, preste esclarecimentos sobre a atuação do município durante os alertas de chuva registrados na última quarta-feira. A manifestação foi protocolada pela primeira Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis em um processo que acompanha ações preventivas contra tragédias provocadas pelas chuvas na cidade. Segundo o documento, o MPRJ aponta que o sistema Cell Broadcasting, conhecido como Sirene Virtual, foi acionado para enviar alertas diretamente aos celulares da população de Petrópolis. O MPRJ também cita que o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, classificou Petrópolis com risco geológico alto. Apesar dos avisos, o Ministério Público afirma que não houve comunicação sobre a abertura dos pontos de apoio, locais utilizados para acolher moradores em áreas de risco durante as fortes chuvas. Para a promotoria, a ausência dessas informações deixou a população sem orientação sobre onde buscar abrigo em caso de emergência. Na petição enviada à 4ª Vara Civil de Petrópolis, o MPRJ afirma que o acionamento do sistema de alertas sozinho não seria suficiente para garantir a segurança da população. O órgão destaca que o plano de contingência prevê a abertura e divulgação dos pontos de apoio quando há risco elevado de desastres, como deslizamentos e inundações. Para o Ministério Público, a falta dessa comunicação configura falha grave na gestão preventiva de desastres. O documento ainda cita o boletim do CEMADEM, que apontou Petrópolis com o maior acumulado de chuva do estado no período, registrando 90 milímetros em 24 horas. A Defesa Civil informou que o primeiro alerta via SMS foi enviado às 7h50 da manhã, indicando chuva moderada a ocasionalmente forte. Por volta de 8h55, foi disparado um alerta severo para risco de inundação na rua Coronel Veiga. Às 9h, um novo aviso classificado como extremo comunicou a inundação da via. A Prefeitura também informou que houve o fechamento da rua e acionamento das sirenes instaladas na região. Por fim, o trânsito foi liberado às 9h45 da manhã.
Em nota, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis informou que não houve necessidade de abertura dos pontos de apoio porque os gatilhos previstos no plano de contingência para as chuvas intensas de verão 2025-2026 não foram atingidos. Ainda segundo a Prefeitura, os alertas emitidos pelo sistema Defesa Civil Alerta estavam relacionados exclusivamente ao risco de inundação na Rua Coronel Veiga, provocado pelo transbordamento do rio Quitandinha. O município afirmou ainda que não foram emitidos alertas para risco geológico, como deslizamentos, porque os índices necessários não teriam sido alcançados. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou um levantamento inédito sobre as ocorrências envolvendo baterias de íons de lítio e dispositivos eletrificados. O estudo mostra aumento nos atendimentos entre 2024 e 2026 e acende um alerta para os riscos do carregamento desses equipamentos em ambientes fechados. De acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros do Rio, foram registrados 30 casos em 2024, 33 em 2025 e somente nos 3 primeiros meses desse ano, 18 ocorrências já foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros do Estado. Os dados apontam que motocicletas, ciclomotores e veículos elétricos lideram os registros, com 36 casos. As bicicletas elétricas aparecem em seguida, com 25 ocorrências. A pesquisa revela ainda que 42% dos incidentes aconteceram em residências. Quartos, salas e cozinhas estão entre os locais mais citados nas ocorrências, que são geralmente associadas ao carregamento de baterias próximo a materiais inflamáveis. O levantamento também chama atenção para o horário em que esses incêndios costumam acontecer. Segundo o Corpo de Bombeiros, boa parte das ocorrências foi registrada entre meia-noite e 6 horas da manhã, o que pode estar relacionado ao hábito de deixar bicicletas, motos elétricas e outros dispositivos carregando durante toda a madrugada. Equipamentos mais modernos fazem parte da rotina de muitas pessoas e trazem praticidade para o dia a dia, mas também exigem atenção redobrada quanto à segurança. O ideal é que o carregamento seja realizado em locais ventilados, longe de materiais inflamáveis e sempre com carregadores certificados e compatíveis com o equipamento. Para evitar acidentes com esse tipo de bateria, a gente faz aqui alguns alertas importantes. Se o equipamento cair e danificar a bateria, o ideal é parar de usar o equipamento e descartar imediatamente. E como grande parte das ocorrências acontece entre meia-noite e 6 horas da manhã, o ideal é nunca carregar o aparelho enquanto você está dormindo ou até mesmo enquanto estiver fora de casa. Nesses casos, o monitoramento é essencial. Outro ponto destacado pelo estudo é o risco da propagação rápida do fogo em ambientes fechados. Sofás, colchões, cortinas e móveis podem aumentar a chamada carga de incêndio e dificultar a evacuação em caso de emergência. Ainda segundo os bombeiros, 62% dos casos foram controlados inicialmente por moradores ou testemunhas antes da chegada das equipes. Já 38% exigiram atuação operacional mais complexa, principalmente em lojas, depósitos e garagens fechadas. Agora, na hora de carregar, o ideal é apoiar a bateria sempre sobre superfícies de concreto, pisos, pedra ou até mesmo metal e deixar o carregamento sempre longe de tecidos, plástico e de madeira, por exemplo. E por último, usar sempre carregadores e cabos originais. Quando completar a carga, o ideal é tirar logo da tomada para evitar um possível superaquecimento por um defeito no aparelho. O levantamento também alerta para a dificuldade no combate a incêndios envolvendo baterias de íons de lítio, que podem apresentar reignição e grande emissão de fumaça tóxica. Por fim, o Corpo de Bombeiros orienta que a população evite deixar dispositivos carregando durante a noite toda e nunca bloqueie rotas de fuga dentro de casa. A recomendação é que qualquer sinal de superaquecimento, fumaça ou cheiro forte seja tratado como situação de risco e que o Corpo de Bombeiros seja acionado imediatamente. Em caso de emergência, ligue 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros do Rio. E você vai ver depois do intervalo. Balcão de Empregos oferece 119 oportunidades de emprego esta semana em Petrópolis. Câmeras de monitoramento registram rotina de animais em Araras. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já.
Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece esta semana oportunidades de trabalho até a próxima sexta-feira, dia 29 de maio. Os candidatos devem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. O Balcão de Empregos desta semana conta com 119 vagas, das quais 42 não exigem experiência, como açougueiro, advogado, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de produção, balconista de laticínios, balconista de padaria, caixa, coletor de lixo domiciliar, estagiário e repositor.
As vagas estão disponíveis até sexta-feira e os candidatos interessados podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E agora a gente muda de assunto porque câmeras de monitoramento de fauna instaladas na área da Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis, registraram a rotina de animais silvestres que circulam pela unidade. A região abriga espécies emblemáticas, raras e ameaçadas de extinção. Entre os grandes mamíferos registrados na Arrebio Araras está a onça parda, o segundo maior felino do Brasil. De hábitos discretos e predominantemente noturnos, a espécie exerce um papel fundamental no equilíbrio ecológico ao atuar como predador de topo da cadeia alimentar. A presença indica qualidade ambiental e bom funcionamento da cadeia ecológica. Outro símbolo da Mata Atlântica é o macuco, ave terrestre conhecida pelo canto forte e característico. O macuco desempenha importante função ecológica na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração natural florestal. Também presente na reserva, o urucapoeira e vive em grupos, chama a atenção pelo comportamento discreto e pelos hábitos terrestres. Também integra a biodiversidade local o tamanduá-mirim, um dos mamíferos mais emblemáticos do Brasil. O animal possui dieta especializada em formigas e cupins, auxiliando no controle natural desses insetos. As câmeras estão instaladas na Arrebio Araras, localizada aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Os equipamentos registram a rotina de animais silvestres que circulam pelos mais de 3.800 hectares da unidade. A Arrebio também abriga o queixada, espécie que vive em grandes bandos e exerce papel essencial no revolvimento do solo e dispersão das sementes. Considerada ameaçada em diversas regiões da Mata Atlântica, o recente reaparecimento da espécie na região representa um importante indicativo de recuperação ecológica. Outra espécie de porco nativo encontrada na unidade é o cateto. Entre os felinos de menor porte registrados por armadilhas fotográficas, destacam-se o gato maracajá e o gato do mato pequeno. O maracajá possui uma grande habilidade arborícola, sendo capaz de locomover entre árvores com extrema agilidade. Já o gato do mato pequeno é um felino raro e discreto, altamente dependente de áreas florestais preservadas. Outro mamífero encontrado na unidade é o mão pelada, conhecido pela habilidade manual e hábitos oportunistas. A espécie costuma habitar áreas próximas a cursos de água e desempenha importante função na dinâmica ecológica dos ambientes naturais. Também há registros da arara, mamífero silvestre, ágil e muito curioso, que habita florestas em todo o Brasil e é símbolo da Arrebio. Entre os mamíferos frequentemente registrados nas áreas úmidas está a capivara, o maior roedor do mundo. Aqui em Petrópolis, elas fazem parte do dia a dia dos moradores, que muitas vezes as veem às margens dos rios, como por exemplo na Avenida Barão do Rio Branco. O animal possui um papel ecológico importante e contribui para a dinâmica de ambientes aquáticos e terrestres. A Arrebio Araras abriga espécies emblemáticas, raras e ameaçadas de extinção, reforçando o papel das áreas protegidas na conservação ambiental, na pesquisa científica e na educação ambiental. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu já adianto aqui que temos previsão de chuva para esta quarta-feira na região serrana. Mas para a região centro-sul do estado, não temos. E como de costume, começando por Nova Friburgo, o dia na cidade será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite também haverá muitas nuvens, mas não chove, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com nevoeiro pela manhã. E, além disso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será bem parecida com Teresópolis. O dia será de sol com muitas nuvens. E, além disso, poderá ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus.
E agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Agora, para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu estará com muitas nuvens, enquanto as temperaturas podem variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias da nossa região de cobertura. Uma boa noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.